E aí, galera? Meu nome é Gustavo e sejam bem-vindos ao meu canal. Nesse vídeo, vamos continuar a saga da qualidade. Dessa vez, veremos o ciclo de Deming, que vocês devem conhecer também como ciclo PDCA. Então, nesse nosso estúdio cozinha, vamos padronizar nossas receitas de conhecimento. Espero que vocês aproveitem bastante o conteúdo desse vídeo. Tem muita informação aqui. Esse é mais um vídeo do canal Projeto Análises Clínicas. Peço a vocês que se inscrevam no canal, deixem um like, ativem o sininho para mais notificações e façam seus comentários. Isso é fundamental para o crescimento e melhoria do conteúdo. Agora, sem mais enrolação, bora para o vídeo. Então, caros planejadores e planejadoras, implementadores dos padrões da qualidade, a palavra da vez será ciclo. O ciclo PDCA foi idealizado na década de 20 por Walter Andrew Shewhart e em 1950 passou a ser conhecido como ciclo de Deming, um tributo basicamente a esse guru da qualidade que se chama William Edward Deming, que basicamente publicou e aplicou esse método. O ciclo de PDCA, então, ou também chamado ciclo de Deming, ele tem o significado para suas siglas do P para planejar, né, V de plan, o D de do, fazer, o C de check ou checar e o A de act ou agir ou atuar. Ele é um tipo de metodologia de gerenciamento muito utilizado na gestão de projetos, processos da qualidade. Tem como objetivo, basicamente, promover a melhoria e os processos de forma contínua. Essa é uma ferramenta relativamente simples, mas, se bem aplicada, ela pode trazer melhorias importantes para o negócio. Esse método, ele segue pelo menos 4 etapas para a implementação. A primeira etapa, o plan, antes de se executar o processo, é preciso planejar as etapas, as atividades, e definir as métodos e os métodos. A etapa do é a execução das tarefas, de acordo com o que foi estipulado no planejamento. Inclui também a coleta de dados para o controle do processo e também, muitas vezes, o treinamento requisito para executar essas tarefas. Tem a tarefa check, que é a terceira etapa, que é a fase de monitoramento, de medição e de avaliação. Os resultados da execução são comparados ao planejamento e os problemas são registrados. Se os resultados forem favoráveis, as tarefas são mantidas e, se ocorrer algum problema, né, se não ocorrer, desculpe, nenhum problema, a gente vai para a próxima etapa, que é o ACT. E essa fase, ou nessa fase, a gente aponta ações corretivas para os problemas encontrados. Também nessa fase há duas situações. Ou a gente alcançou o resultado, ou não alcançou o resultado. Então, se o resultado for obtido, se a gente chegou naquilo que a gente gostaria, a gente pode adotar isso como método de trabalho na rotina do dia a dia. O método vai servir, então, como referência para todos que estão inseridos nesse contexto organizacional. Se o resultado não alcançar as expectativas, obviamente o que a gente vai fazer é verificar o padrão que foi estabelecido, quais foram as causas de problema e fazer rodar novamente o ciclo de PDCA. Por isso ele é chamado de ciclo, né? Essas 4 ações, essas 4 etapas, são aplicadas no processo que se fecham formando um círculo, ou seja, ele é contínuo, né? E a ideia de círculo é, novamente, muito simples, ele é um processo de melhoria contínua. Isso acontece porque ele é parte do pressuposto de que um planejamento não é final, né? E sempre pode ter ajustes ou melhorias. E esses ajustes garantem que os resultados vão ser sempre alcançados de forma mais fácil, com mais qualidade e muito mais eficiência.
Bom, gente, o PDCA na melhoria e na manutenção. O ciclo PDCA, ele pode ser utilizado tanto para melhorar um processo, quanto para manter um processo. E nesse momento, quando a gente fala em manter, o PDCA pode se transformar também em SDCA. Quando utilizado na melhoria, o processo não é repetitivo e o plano consta de uma meta que é um valor definido. Por exemplo, enviar 100% das amostras do setor de triagem para os diversos setores sem ocorrência de não conformidade. E consta também de um método que compreende os procedimentos para alcançar essa meta. Quando utilizado na manutenção, o processo é repetitivo e o planejamento consta também de uma meta, só que agora ela tem uma faixa aceitável de variação dos valores da meta da melhoria. Algo como: é aceitável que até 2 amostras por dia de pacientes possam ser recebidas na não conformidade de volume ou tubo sem etiqueta, mas identificado de forma manual e correta. Logo, o ciclo PDCA de manutenção consta essencialmente no cumprimento dos procedimentos operacionais padrão que foram gerados no ciclo da melhoria. Também podemos chamar, como eu disse antes, essa etapa de SDCA, onde o S vem de standard, né, ou padrão. Agora vamos implementar esse PDCA, né? Na primeira fase, é a fase que a gente planeja. A gente identifica o problema claramente. A gente se questiona ou questiona um grupo qual é o verdadeiro problema, né? A gente usa recursos disponíveis para compreender esse problema e definir o que está errado, onde está acontecendo, quem ou qual setor está envolvido, quando ocorre, né? Ou seja, a gente vai criar um plano de ação e uma meta. Dentro das ferramentas da qualidade, a gente pode utilizar nessa fase brainstorming, diagrama de Chikawa, gráfico de Pareto, fluxogramas, folhas de verificação, gráficos de dispersão, 5W2H, até mesmo a implementação do 5S. Ou seja, tudo que a gente puder usar para coletar dados sustentáveis para análise do problema. Como a etapa final dessa fase do PDCA é a criação do plano de ação, o 5W2H, basicamente, a gente pode colocar como se fosse um elo para a próxima fase, que é a execução do plano, que é o execute, né? Onde a gente vai, então, realizar esse plano de ação. A gente vai colocar ele em obra. E para isso, ó, é certo que vai ser necessário um treinamento nos funcionários envolvidos no projeto, né? É importante também que a gente monitorize o progresso durante todas as etapas desenvolvidas e documente tudo que possa através de registros, né, possam ser escritos, gravados ou fotografados. Na terceira fase, chega o momento de checar os resultados. Ou seja, todas as etapas do plano de ação foram cumpridas, os prazos determinados, seus resultados registrados, e nesse momento a gente deve avaliar se esses resultados correspondem ao desejado na meta estipulada, na fase do planejamento. Também a gente deve avaliar qual foi o nível de dificuldade ou facilidade para atingir os resultados e se houve alguma consequência inesperada. Quando a gente vai para a quarta fase, a gente vai agir, vai atuar. Então, no caso de sucesso, a gente vai padronizar esse processo, vai aplicar um treinamento em todos os envolvidos. No caso de falha ou insucesso, a gente vai pegar todas as informações recolhidas, realizar uma nova análise do problema e vai começar o novo ciclo de PDCA com um novo planejamento em relação a tudo aquilo que a gente já tinha trabalhado anteriormente. Algumas considerações finais.
O ciclo PDCA, ele permite grandes saltos de desempenho. Ele permite descobertas, muitas vezes planejadas na abordagem ocidental, porém a abordagem oriental utiliza uma filosofia chamada Kaizen, que ela almeja pequenas melhorias de formas mais frequentes. Ambas as formas de usar o PDCA estão corretas. A diferença está que, para associar um plano de ação que envolve muitas pessoas, os gestores, obviamente, querem alcançar grandes metas para justificar esse esforço. E na filosofia Kaizen, o número de envolvidos é menor. Entretanto, a todo momento as melhorias estão ocorrendo. A gente vai adaptar a forma que achar mais adequado na empresa que tiver sendo envolvida com essa ferramenta. Quando a gente utiliza as ferramentas da qualidade de forma correta, como a gente já viu em outros vídeos, normalmente um giro do PDCA pode ser o suficiente para alcançar uma melhoria e depois padronizar e, num próximo evento, tentar fazer um novo giro para uma nova padronização. Afinal, como já tinha dito, a melhoria é um processo contínuo, cíclico, e que nós devemos ser eternamente insatisfeitos, mesmo alcançando o nível máximo da qualidade, pois a gente sempre deve pensar que é possível almejar um pouquinho maior esse nível, né? A analogia seria de um alpinista. Ele sempre quer escalar o pico mais alto. E finalizando, né, não se gerencia o que não se mede, não se mede o que não se define o que não se entende e não há sucesso no que não se gerencia. William Deming. Gente, eu vou ficando por aqui. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixa aquele like bacanérrimo para encher meu coração de alegria. Fiquem com Deus, permaneçam bem, permaneçam seguros e até o próximo vídeo.